não tem recurso de nada. E aí Deus vem te abraça. Quero agradecer os ministros dessa casa. Quero agradecer essa igreja que eu vejo como um novo judaísmo, na presença de Deus, por me receberem aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 39. De repente muita gente fala assim, por que Gênesis 39? Daqui a pouquinho vocês vão saber por quê. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Posso ministrar? Amém. Falando que eu sou um pouco lento, tá? E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou na mão dos ismaelitas. Que tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vamos repetir esse versículo 2 comigo? E o Senhor estava com José. Estava na casa do seu senhor egípcio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salva! Deus tem lugar na mesa. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Deixa eu falar. Glória a Deus. Pode se assentar. Bem, estou esperando. Venha, não demore. Aqui é o teu lugar. Oh, aleluia! Igreja, eu sempre gosto de contar uma historinha com Jesus. José, jovem, vamos voltar lá atrás, filho de Jacó. Jacó tinha vários filhos, a 12 tribos, né? Como Benjamim, como Rubens, Naftali, enfim. Mas dentro daquele ninho, no meio daqueles homens, tinha um que nem sabia onde ele ia, o que ia acontecer na vida dele, o que estava sendo preparado para ele, para que ele trilhasse um caminho de vitória. Amém, Deus! Vou deixar um pouquinho o velho e vou pular no novo. Eu sempre tenho algo a falar. Muita gente fala dos 12. E quais são os primeiros homens de Deus que eles se lembram dentro dos 12 apóstolos? Quais são os primeiros homens? Eu tenho certeza que a igreja vai falar Pedro, João e Tiago. A intimidade. Por que me veio porque o Espírito Santo me trouxe a falar. Daqui a pouco um pedacinho desse louvor tem lugar na mesa. A mesa é lugar de intimidade. Meu Deus, é forte! Só vem para a mesa quem tem intimidade.
intimidade. Quem não tiver intimidade não vem. Eu fui chamado para esse banquete hoje aqui. Por que eu fui chamado para esse banquete? Está sentado com você. Deus, aleluia. Porque Deus me chamou para intimidade. Todo dia Ele me chama, não me chama só eu, chama todos vocês para intimidade. E às vezes vocês passam pelo deserto, mas muitos deles não conseguem passar e desistem no caminho. Desiste de caminhar, desiste de lutar, desiste de vencer a sua vida. Desiste de vencer o seu obstáculo. Assim como José. José começou uma trajetória difícil. Os irmãos tinham ciúme dele. Ele mesmo nem sabia. Por quê? Porque ele era filho de Raquel, a mulher prometida de Jacó? Não. Porque existia uma meta dentro do coração, sem ele saber, existia uma meta dentro do coração de José. Uma meta de vencer. Uma meta de ser fiel a Deus. Amém. Sem interesse nenhum, sem interesse de ter riqueza, sem interesse de ter prosperidade, sem interesse nenhum. Ele queria servir ao Senhor. Ele queria caminhar com o Senhor. Se nós olharmos hoje para a nossa geração quer embremenhar com Deus. Infelizmente, igreja, é assim. Muitos querem se entregar a sua vida, mas querem algo de troca. Uns querem carro do ano, outros querem casa bonita. Mas cadê aqueles homens que estão preparados para entregar a sua vida sem nada de troca de Deus? Deus, aleluia. Sem nada de troca de Deus. Às vezes passa muitas pessoas ali na rua e falam assim: olha só, por que esse povo está primeira sexta-feira de manhã? E alguns falam que hoje é feriado, nem sei se é feriado. Uma vez está em outro lugar, ou num banquete, sentado numa mesa, tomando muitos por aí tomam suas cervejas. Graças a Deus eu me libertei disso. E falou: bando de loucos. Nós somos loucos, sim. Nós somos loucos por Jesus, amém? Amém. Nós somos loucos pelo Senhor. Deus, aleluia. Santo! Mas vamos voltar a José. José começou a sua primeira luta. Tua luta foi o quê? Os seus irmãos tinham ciúme dele, porque falavam que o pai dele, tudo era ele. E até José ganhar uma túnica muito bonita, muito colorida. E aquilo ali levou mais o irmão de José. Levou a ele ficar irado, levou a ele ficar revoltado, porque José tinha ganhado a túnica. E eles falavam que José era o queridinho do papai. Mas José procurava agradar o pai. Será que se nós não agradarmos o pai, trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa geração, será que Deus também não vai gostar disso? Deus também quer ser agradado. Meu Deus, é forte. Deus também quer ser amado. Aleluia. Toda a referência de Jacó com José era isso de Deus. E o que aconteceu naquele momento? Os irmãos se irou e foi levar as suas ovelhas para o pasto. Chegando lá no pasto, vamos imaginar aqui, nós na casa do pai, o pai mandando, nós levávamos as ovelhas para o pai, mas deixou um para trás. Falou: José, vai atrás dos teus irmãos, vê onde eles estão, leva alimento para eles, porque eles precisam se alimentar. E chegam lá, enquanto os irmãos rasgando uma das ovelhas para assar no fogo, para comer, e ainda brincaram com José. Ali foi a primeira prova, que aquilo ali custou a sua vida. Aí seus irmãos pegam você e jogam você dentro de um poço para te matar. Só que Deus lhe permite. José não está sabendo nada do que ele está passando. Por que ele está passando por aquilo ali? Mas em nenhum momento ele murmurou. Deus, aleluia. Em nenhum momento ele falou assim: não é possível.
que eu estou passando por essa prova? E a coisa que nós mais fizemos na nossa vida é o quê? Quando vem uma coisinha que machuca, aí nós vamos até Deus. Por que isso está acontecendo? Jesus, aleluia. Por que eu estou passando por essa prova, aleluia? Aleluia. Por que eu estou passando por esse momento? Não significa que a muitas das vezes tem isso também. Você ora e nada te responde. Nada te responde. O que aconteceu com José? Vocês vêem dentro da Bíblia, parece que foi momentos de dias, mas não. José passou 7 anos em cada prova dele. 7 anos. Saindo do povo, se foi vendendo como escravo os egípcios. E chegando lá, comprado por Potifar como escravo. Não pensa você que José entrou na casa de Potifar e já foi sendo servo, já foi sendo governante da casa de Potifar. Não. Ele passou com o seu período como escravo. Ele teve a sua prova como escravo. E naquele momento que ele viveu aquela vida como escravo, Deus estava lapidando ele. Aleluia. Preparando ele para uma grande coisa. Eu quero dizer nessa manhã para vocês que não adianta você tentar querer receber as coisas de Deus sem antes de preparar. Ele tem que preparar o Deus. Verdade. Ele tem que te preparar. Porque senão você vai se engasgar com aquilo. Se for uma comida, você vai passar mal. Se for uma comida, você vai passar mal. E aí o que aconteceu? Potifar viu que José antes criticou. Porque falou: quem tu serve? Por que você não se curva diante de meu Deus? Ele falou: não, eu sou curva diante do Deus de meu pai. Eu sou curva diante dele. Ali Potifar já viu que só existia verdade. Ali ele quebrou o diabo. Ali ele quebrou o inimigo de agir na vida dele. E o que aconteceu? Deus levou ele mais adiante. Botou ele dentro da casa de Potifar. O tentador, por não estar conformado, vou testá-lo de novo. Pegou a mulher do eunuco para poder levar ele ao pecado. Ele negou. Qual foi o preço que ele recebeu por ele negar aquela mulher? Ele foi levado ao paraíso, ao trono? Não, ele foi levado ao Tibete. Eu estive lendo algumas passagens de José no livro e eu vi que a prisão antigamente era pior do que a de hoje. A prisão era um buraco. A prisão era um buraco com uma grade em cima, uma maçã parecia porco e ali ele viveu ali dentro durante 7 anos. Mas Deus não poderia ter permitido tirar a vida dele. A lei antigamente o quê? Se houve adultério, era morrer. Deus poupou a vida de José. E dali ele foi levado para onde? Para dentro de uma prisão. A Bíblia fala que José, dentro da prisão, ele fez prosperar. Até aí ele não entendia nada também. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a Bíblia fala que tudo que José tocava se transformava. O que Jesus falou para você um dia? Aonde botar a ponta do seu pé, ali será abençoado. Igreja, vamos parar de mimimi. Há muitos de nós, a nossa geração, estamos vivendo religião. É verdade. Não tiramos o Senhor daqui. Se fosse para essa palavra estar aqui dentro da palavra do Senhor, o Senhor tinha rasgado. Eu sou da Igreja Ministério Fé. E teve um propósito no aniversário da igreja que falava
sobre Crônicas. Salomão, ele antes de levar o povo ao sacrifício, o que ele fez? Ele sacrificou. Acho que vocês conhecem o ministro daqui. Vocês conhecem as pessoas que mexem nesse lugar e sabem muito bem que eles podem ter condição de levar vocês à prosperidade, uma vida reta, senão você não estaria aqui. Mas depende de uma coisa. Eles dependem de vocês. Aleluia. Não sei por que eu estou falando isso. Aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos, na comunhão do partir do pão. Viviam unidos o tempo todo, repartiam o seu bem para um com o outro. E no meio dos apóstolos havia sinais de prodígio. O que é sinais de prodígio? Só vai acontecer algo aqui se todos vocês tiverem concordância. Aleluia! Só vai acontecer algo aqui Glória a de Deus! cura, de milagre, se todos vocês tiverem concordância. Verdade. Por que José fez? Ele foi o exemplo de Deus. Deus usava ele em todas as áreas. Na revelação, Deus usava ele para poder entregar propósito, como aqueles dois empregados, que um foi enforcado, o outro voltou para a mesa dele. Inclusive, um copeiro que voltou para a mesa dele abençoou a vida dele. E se não fosse ele, a mensagem dele não chegava até Faraó. Mas olha como é que Deus faz. Olha como é que Deus cuida da gente. É verdade, Jesus. Olha como é que Deus faz. Nenhum de vocês aqui está achando. Mas acho que vocês não é nada. Jesus, aleluia. Vocês olham vocês assim, pô. Mas vocês sabem que Deus tem propósito para a vida de Deus, vocês? aleluia. Vocês sabem que Deus tem propósito para poder fazer com vocês? De repente você é um José. Meu Você Deus. não sabe. Aleluia. Glória. De repente você é um José e você não sabe. Deus, Porque esse aleluia. propósito não foi só para José. Esse propósito foi para todos nós. Aleluia. Mas sabe qual é o problema? Você não quer ter intimidade com Deus. Glória a Deus. Deus te chama. Entrega a sua vida a mim. Vem batizar. Entrega a sua vida. Pô, eu não estou preparado ainda. Essa é a palavra. Não estou preparado ainda. Santo. Sabe aquela palavra? Aceita Jesus. E você fala que não está preparado. Não, a gente devia pedir para Jesus, para a gente aceitar Ele, não. Nós que devíamos pedir para Ele nos aceitar. Jesus, aleluia. Nós somos podres, pessoal. Nós somos miseráveis. Meu Deus. Não tem um aqui. Eu duvido, não tem um aqui que foi tirado da desgraça. Deus, Você aleluia. quer que eu conte uma história para vocês? Não vai dar, não. Um dia é pouco. Meu Deus. Mesmo assim, ainda fui ingrato com ele a primeira vez. No primeiro amor, larguei. Meu Deus. Larguei e fui pro mundo. Fazer coisas que não prestavam. Graças a Deus, porque eu botei. Né? Não precisa falar, né? Mas não adianta. Tudo é vício. Bebida, prostituição. Tudo é vício. Não tem vício pequeno e vício grande. Igual algumas pessoas falam. Não tem o pecadinho nem pecadinho. Tudo é pecado. Ele está pensando que ele desistiu? Ele está andando. Ele está andando. Ele está caçando atrás de você 24 horas por dia. Ele não para. Porque a intenção dele não é aqueles que estão lá, não. A intenção dele são atrás de nós. A intenção dele é querer levar você ao erro. Levar você a fazer o que você fazia, um pedacinho daquilo que você fazia antes, para ele poder te arrastar. José, em nenhum momento, ele deixou de
de acreditar no Senhor dele. É onde Deus levou ele. Um homem que foi para o Egito, sem ser egípcio, e foi presidente. E foi governador, do Egito. Imagine você aqui agora, sentado. Você acha que você não é nada. Imagine você aonde Deus pode te levar. Você é você é filho do dono, do ouro e da prata. Deus, aleluia. Você é filho do grande eu sou. Não esqueça disso. Se você olhar para você, é como falava na roça antigamente. Eu vim da roça e falava. Se você soubesse a força de um cavalo, ele não puxava a carroça para ninguém. Meu Deus. A mesma coisa somos nós. Nós não sabemos o Deus que nós temos. Verdade. O próprio Jó falou isso. Eu te conhecia pelo nome, mas agora eu te conheço. Mas onde ele conheceu Deus? Deus, aleluia. Ele conheceu na prova, a igreja. Meu Deus. Não se prepara o que vem para receber, não. Se prepara para a prova, para que você venha suportar dores e Deus, vencer. aleluia. É forte, Jesus. Eu ia falar, mas não vai dar tempo de eu falar. Mas eu estou aqui. Por um momento eu perguntei a Deus. Eu perdi parte do meu pé. E por um momento eu perguntei a Deus. Não estou entendendo. O que está acontecendo aqui? Aonde eu estou errando, Pai? O que eu estou fazendo e aonde eu estou errando? E eu não tive resposta. A única resposta que eu tive é que o pé está curando. Mas não perdi uma dor no estômago. Eu estou há 7 meses com ela, 24 horas. Eu pedi a misericórdia de Deus hoje, quando eu levantei da cama, ela começou a doer. Eu deitei na cama e falei, Senhor, eu não vou deixar de ir. Aleluia. Eu não posso deixar desse. Deus me fez eu chegar até aqui. Aleluia. Igreja, o Senhor não está morto. Aleluia. O Glória Senhor não a está Deus. pendurado no madeiro. Santo! O Senhor ele não está preso numa religião. É verdade. O Senhor está vivo. Como ele mesmo falou, a promessa dele é o quê? O Senhor é homem que minta. Ele falou, eu irei, enviarei o Consolador. Todos os dias estarei com vós. Santo! Você não crê que ele está aqui? Creio. O Senhor está aqui, senão não estaria aqui. Me perguntaram uma vez, você já viu algum milagre de Deus? Eu disse, poxa. Marcos Antônio da Costa Almeida, desculpa falar meu nome todo. Aqui está o próprio milagre. Aleluia. Um homem que vivia na cachaça, um homem que vivia na prostituição, vivia na boemia, que um dia isso levou ele a ser o quê? Mendigo. Você sabia que eu já fui mendigo? Eu tendo tudo, tendo serviço, e por eu viver na macumba do espiritismo, minha mãe tinha centro montado, mas um dia ela abandonou, só que não procurou Jesus. E chegou um dia ela falou assim, olha, aqui não tem lugar para você. Eu só vivia nas encruzilhadas, aí eu não me dava. Tirava dos meus alimentos, da minha roupa, para poder botar dentro da macumba, para poder fazer macumba, para poder fazer sacrifício para mim. Como se diz, para ir no Cambori, o chefe de cabeça. E aonde ele me levou? Para debaixo da ponte. Eu saía debaixo da ponte, ia para o serviço, trabalhava, só almoçava no serviço, que lá tinha refeitório. E quando eu voltava, eu estava para debaixo da ponte de novo. Tendo insônia, tendo pesadelos. Quando eu encontrava a casa de alguém para poder entrar lá para dentro, eu via vultos, barulhos. Até que um dia, o Senhor
me fez eu me render, porque eu fui para um baile, eu morava no Vilar dos Terres, não sei quem conhece aqui. Eu fui para um baile chamado Rancho das Flores, isso é para fechar, tá vendo? E nesse lugar, eu dançava na escolinha do Carlinho de Jesus, não sei quem vê também já ouviu falar, deve ter ouvido falar. Eu gostava muito de baile de salão, dança de salão. Só que teve uma mulher, um grande matador chamado de Souza, lá no Estéreo, que ela se engraçou comigo, eu fiquei doido com a mulher. Só que aí eu era envolvido com uma traficante, um dos morros lá do lado do Estéreo, e quando ela viu aquilo, ela veio até mim, me abraçou, falou, eu falei, cara, para com isso, eu não quero mais saber de você. Ela, cara, vamos embora. Vou te tirar daqui, porque os caras só estão esperando você botar para dançando com a mulher do homem. De Souza tomava conta da área todinha na época. E eu saí dali e fui para casa. Mas sabe aquele negócio? Estava duro, mentira. E sabe aquele negócio de você querer voltar no mesmo lugar do crime? Vou lá, já passou já passou os 3 meses. E cheguei, dancei o baile, não vi ninguém. Só que quando eu estou vindo para casa, me passa um carro, um tipo Passat, cheio de homem dentro. Olhou para minha cara e viu. E veio logo na minha mente, né? Vou morrer. De um lado, um muro. E esse muro eu conhecia ele, porque ele tinha cheio de cachorro, era uma fazenda. Do outro lado, não tinha como eu ir. Não tinha rua, a única rua que tinha era sem saída, e tinha um valão. Meio da rua. Falei, Senhor, raio de silêncio. Nem quem me conhece a vida se lembra. Senhor, a ti eu entrego a minha alma. Senhor, não tem jeito, aqui eu entrego a minha alma. E quando eu acabei de falar isso, o carro começou a encostar, me jogando. Errei barro até aqui, ela pegou a pistola, botou na minha cabeça, e eu só fechei o olho, primeiro engasgou. Deus, aleluia. Aí ele veio, tirou de novo, saqueou, samou, botou de novo, falou, essa vai. Trepou de novo. Deus, aleluia. Segunda. Aí eu já estava eu tinha falência já. Aí ele meteu a mão. Ou esse cara está protegido por não sei o quê. Hoje não é o dia dele, mas eu vou tentar. Essa aqui não falha. O 38 na época não falhava. 38 não falhava. Botou 38 na minha cabeça. Deus, aleluia. Aí ele deu uma gargalhada igual Satanás e falou assim: hoje você não vai não, mas eu te pego. E aí eu fiquei ali por 5 minutos, quando eu abri o olho, não tinha ninguém. Eu saí daquele balão correndo. Meu Deus, agora. E passei em frente à Igreja Universal, tinha um obreiro sentado Aleluia. assim. Aí ele falou, irmão, entra. Eu estava tão desesperado. Eu disse, não, quero entrar não, eu saí correndo. Cheguei na minha casa era logo à frente, cobri o portão com o pé e dali eu tomei o caminho do Senhor. Aleluia. Dali eu fui para a Igreja Universal, comecei a trabalhar, São coisas que acontecem na sua vida, igreja. É por isso que eu falo que eu sou igual Jeremias, chorando. Eu fui convidado por 3 vezes para ir para a igreja, depois que isso aconteceu eu não fui. Mas Deus me surpreendeu, me chamou num domingo, um dia de louvor. E eu falei assim, fumando, bebendo, um monte de granada. Eu subi a rampa da Toca do Leão, que era a igreja do São João de Meriti, que chega a Toca do Leão. Quando eu subi a rampa assim, eu comecei a chorar. Mas chorar de uma maneira que... Sabe, o incrédulo tem vergonha. Quando a gente é ímpio, a gente tem vergonha. O que estava acontecendo comigo, pô, cara cidadão, metido a malandrão, chorando. Eu chorava mesmo.
eu ficava com medo, achando que todo mundo estava olhando na minha cara, me criticando, me chamando de maluco. E entrei, quando eu cheguei lá dentro da igreja, o obreiro me abraçou e sentou comigo e falou: esquece. Agora você é o Espírito Santo. E dali Deus me levou a conhecê-lo. E Deus me abençoou. Aleluia. Eu não sou nenhum pregador fantástico, Deus. É como foi falado no começo do culto. Deus não olha por aparência. Aleluia. Deus olha o que vem de dentro de você. Eu tenho certeza que eu vim aqui hoje trazer essa palavra para vocês, falar uma coisa. Você é filho do grande Deus. Amém! Está vendo eu aqui? Eu não sabia ler, escrever. Sabe como eu aprendi a ler? Um pouquinho, ainda gaguejo muito. Aqui. Aleluia. A pior coisa que tem quando você escuta o mundo. Renato já está velho. Você não tem uma solução, não. Agora é só esperar a morte. Mas aí Deus vem e fala assim: vai, glória, vai que eu vou te levar, vou dar de você. Aleluia. Eu pegava a Bíblia, para poder ler, não sabia ler, ficava soletrando, juntando letra. E falava assim: como é que eu vou aprender a ler para poder conhecer o Evangelho, conhecer a tua palavra? Eu fui insistir. Deus me colocou aqui. Quando é que eu poderia me profissional analfabeto? Me tornei um caminhoneiro nas grandes empresas do Rio de Janeiro. Aleluia. Do Brasil. Fui a graneira. Comecei a viajar por esse mundo. Jamais pensei em conhecer lugares que eu conheci. Meu Deus. Mas Deus estava diante de mim. E assim não é diferente com você. Amém, Deus. Eu sei que não é nada, de repente a minha palavra, mas uma coisa coloca. Deus me trouxe aqui hoje para falar para vocês uma coisa. Não desista. Não aceite a tentação. Não aceite a ser mais um. Porque Deus não criou você para ser mais um. De repente está sentada aqui uma Débora. De repente está sentada aqui uma Ana. De repente está sentada aqui um Jacó. Santo. Um Pedro. Um Paulo. Para fechar. Meu Deus. Jesus passou uma noite orando para escolher os seus discípulos. Aleluia. A gente, quando ora 15 minutos, já se sente fadigado. Ele passou uma noite, ele não precisava. Ele é filho do grande eu sou. Ele passou uma noite para escolher os discípulos. Escolheu os 12. Ninguém gosta que fale. Muitas poucas pessoas falam nisso. Tinha um no meio deles, chamado Judas Iscariote. Eu sempre falo isso. No final da minha pregação, eu sempre falo isso. Judas estava na porta, não quis entrar. Estava no caminho, preferiu pegar atalhos. Judas estava adiante dos pastores de ovelha, o maior pastor de ovelha do mundo, mas não quis ser ovelha. Recebeu a chance de entrar na Terra Santa. Não quis, preferiu o inferno. Deus chamou ele para a salvação. Ele preferiu a morte. Judas era o quê? O que Judas era de Jesus? Servo. Judas era servo. Nós somos o quê? Você é diferente do que Judas? Mas antes de ser Judas, antes de ser Judas o traidor, ele foi Judas.
escolhido por Deus, porque Deus orou por ele uma noite. Ele não foi ali escolhido, ó. Ah, vem você mesmo, tá faltando uma aqui, vem você. Não. Deus escolheu ele porque ele era. Tanto que a mãe dele orou um dia para poder escolher o nome dele e não sabia. Colocava o nome de Judas o quê? Por que Iscariote? O que significa Judas Iscariote? Louvor. O que ingrata mais o diabo é saber que você louva a Deus. Porque o louvor era para ser dele. Deus deu para a gente. Amém? Amém. Então que nós venhamos ser verdadeiros servidores de Deus. Não mais um. Está cheio de mais um. Quando o seu pastor fala assim, poxa, vem para cá, vem me ajudar. Vem. Não importa o que você esteja fazendo, se você está limpando no chão, se você está lavando o banheiro, ou você está servindo a Deus, é a coisa mais gostosa que tem. É a coisa mais maravilhosa que tem. Eu até converso muito com a minha irmã ali, a Carol. Falo, Carol, se lembra onde você estava? Lembra onde você estava? Você não era nada. Hoje você está bradando aqui no ambiente do altar. Hoje você está falando as coisas de Deus. E é assim que Deus faz. Deus faz comigo, faz com você, faz com todo mundo. Não se diminui. Mas também não abandona Jesus por qualquer coisa, não. Aleluia. Você veio do poço, você veio da lama, você veio da sujeira. Amém? E que Deus abençoe a vida de você. Aleluia. Tá? Deus abençoe. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui para poder falar um pouquinho do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Está merecendo a minha oportunidade, está passando.